é o papel do Alckmin nesse governo Lula? Não deixar que nós, aqui no Brasil, nos tornemos uma Venezuela, uns comunistas, os cubanos, sei lá o que eles pensam que isso aqui vai se tornar. Como é que você imagina essa fala aí de Bolsonaro para Alckmin? O Bolsonaro ele já perdeu a linha, perdeu o poder e está perdendo também o senso de ridículo, né? A essa altura, você ficar falando em comunismo, olha, tenha paciência, né? É mais ridículo do que isso, só o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que é um personagem das sombras, mas que agora resolveu dar até entrevista coletiva, né? Desde o escândalo do Mensalão, quando ele foi preso, ele não dava entrevista. Aí deu uma entrevista coletiva para anunciar essas coisas que a gente estava comentando aí, né? Que o Bolsonaro vai ter um salário no partido, vai ser presidente de honra. E aí ele diz nessa entrevista que o PL não vai renunciar aos seus ideais, vai ser oposição às bandeiras comunistas e socialistas, vai ser oposição ao governo Lula. O problema do Valdemar, Fabiola, não é o comunismo, é o dinheirismo. Então, o Valdemar está de olho no dinheiro. Qual é a preocupação dele em relação ao Bolsonaro? Ele precisa assegurar que os bolsonaristas que foram eleitos agora pelo PL, que deu ao PL uma bancada extraordinária de 99 parlamentares, é a maior bancada da Câmara, ele precisa garantir que essa gente permaneça no PL até 2 de fevereiro, quando os novos parlamentares tomam posse. A partir daí, ele está pouco se lixando para os bolsonaristas, para o Bolsonaro. Quem quiser sair do PL pode sair. Por quê? Porque essa bancada da posse é a bancada que é levada em conta para o cálculo do fundo eleitoral. E o fundo eleitoral, o fundo partidário, o fundo eleitoral do PL, vai ser extraordinário, é a maior bancada. Ele vai ter milhões à sua disposição. E não importa se o sujeito vai deixar o partido ou não. Tomou posse no PL, é aquela bancada que conta para efeito de cálculo do fundo eleitoral. Então, o Valdemar tem que adular o Bolsonaro pelo menos até 2 de fevereiro. É o prazo de validade da paciência dele com as idiosincrasias do Bolsonaro. Até lá, o Valdemar é um inimigo mortal do comunismo. A partir de 2 de fevereiro, aí ele volta Ô, Josias, a exercitar sua vocação dinheirista. essa é muito boa. Você fala de um jeito, dá até dor de estômago, porque é isso mesmo, só pensam, ó, na É grana. isso? Ô, Josias, mas essa história do comunismo é tão curioso. Eu não sei até que ponto eles realmente acreditam nisso. Quando eu conversei com o Carlos Bolsonaro lá no debate, ele falou disso também. Essa história do comunismo para eles é tão maluco, né? Isso fica nas redes sociais o tempo inteiro, porque esse pessoal da esquerda, os comunistas. Eles Não fazem sei. uma simplificação, uma caricatura, né, É. Fabiola? Então, todo mundo sabe, quem tem 2 neurônios, que esse fantasma do comunismo, do socialismo. Primeiro, o Lula já governou o país por 2 mandatos, depois veio a Dilma. A Dilma, no segundo mandato, inclusive, o ministro da Fazenda dela era o Joaquim Levy, que era um liberal, ele queria implantar no governo da Dilma a agenda do Aécio Neves. Então, ela se rendeu ao liberalismo no segundo mandato para tentar consertar o desastre que tinha sido o primeiro. Agora, os 2 mandatos do Lula, que comunismo era aquele? Qual foi o comunismo que o Lula implantou no país? O Bom, socialismo? Então, todo mundo sabe que isso é uma fantasia. uma Agora, eles fazem fantasia, uma mas que simplificação. é esse É, mundo de eles, ilusão que vive o é, bolsonarismo, né? Ô, eles Josias, caricaturam a realidade para tentar convencer as pessoas de que há um grande risco, que o país está. Desde a intentona comunista, que a gente não tem esse é, risco, que a gente não, não, é. não, não convive com o risco do comunismo. Mas eles criam essa caricatura para manipular as pessoas. E aparentemente estão conseguindo, né, Fabíola? Porque tem doido aí para tudo, né? Tem gente, inclusive, rezando ajoelhada na frente de quartel. Então, está funcionando.